Ela ficou de pé no centro de um chão de terra, olhando para um homem cujas botas estavam mantidas juntas por barbante. Lillian Hart pensou que ela havia trocado uma vida de dívida sufocante em Boston por uma vida de pobreza faminta no território de Wyoming. Ela estava pronta para correr. Ela estava pronta para gritar. O que ela não sabia era que as mãos ásperas derramando seu café assinavam cheques que podiam comprar o estado inteiro. Ela não sabia que o homem tocando a porpa estava realmente sentado em um segredo pelo qual homens haviam morrido. E ela certamente não sabia que o barraco em ruínas que ela odiava era a única fortaleza entre ela e uma guerra que estava prestes a queimar o oeste até o chão. Esta é a história da noiva por correspondência que pensou que havia se contentado com nada, apenas para perceber que havia casado com o rei da fronteira. A chuva em Boston não lavou as coisas. Ela apenas deixou a sujeira mais escorregadia. Lillian Hart ajustou o colarinho de seu casaco gasto, mantendo a cabeça baixa enquanto navegava pelas pedras da rua Wharf. O ano era 1875, e o pânico havia deixado a cidade sem fôlego. Mas para Lillian, a sufocação era pessoal. Ela agarrou a carta em seu bolso como se fosse um escudo. Era a única coisa entre ela e o Sr. Tobias Crowley. Crowley não era um banqueiro. Banqueiros tinham horários e regras. Crowley era uma sombra que pairava sobre a alfaiataria de seu falecido pai. Um homem que cobrava dívidas com um sorriso que nunca chegava aos seus olhos cinzentos mortos. Seu pai havia morrido 3 meses atrás. Insuficiência cardíaca causada pelo estresse de dever a Crowley 2 estos de fortuna que Lillian, uma costureira ganhando centavos na bainha, nunca poderia esperar pagar. Ela virou a esquina e congelou. De pé em frente à pensão onde ela alugava um quarto individual, estava um dos associados de Crowley, um bruto chamado O'Malley. Ele estava encostado ao poste de gás, palitando os dentes com uma lasca de madeira. Lillian não hesitou. Ela girou nos calcanhares, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso, e se enfiou no beco que levava aos correios. Ela não podia voltar, nem por suas roupas, nem pelo medalhão de sua mãe. Ela tirou o recorte de jornal amassado de seu bolso, lendo-o pela 100ª vez na luz fraca do beco. Procura-se esposa, deve ser de constituição robusta e caráter honesto. A vida é dura, a solidão é absoluta. Ofereço um teto e proteção. Não ofereço luxos. Escrever para Jeremiah Holt, Blackwater Ridge e território de Wyoming. Era a proposta mais sombria que ela já havia visto. Não havia promessas de amor, nenhuma menção de espíritos gentis ou meios confortáveis, apenas trabalho duro e um teto. Mas proteção era a palavra que a havia fisgado. Lillian havia gasto o resto de suas economias em um telégrafo e uma passagem de trem. A correspondência havia sido breve. Jeremiah Holt era um homem de poucas palavras. Ele havia enviado dinheiro para a passagem Union Pacific 3ª classe com uma simples instrução. Venha sozinha. Limpa a garganta. Não diga a ninguém. Ela chegou à estação, o vapor e a fuligem das locomotivas atingindo seu rosto. Cheirava a fuga. Enquanto que ela subia no trem, espremendo-se entre uma família de imigrantes suecos e um homem cheirando a tabaco velho, ela olhou para trás, para o horizonte de Boston. Ela tinha 24 anos, era educada, e uma vez ela havia sonhado em abrir sua própria loja de vestidos na Newbury Street. Agora ela estava vendendo a si mesma para um estranho no meio do nada, apenas para manter seus joelhos intactos. A jornada para o oeste foi um borrão de paisagens mutantes. O tijolo claustrofóbico do leste deu lugar ao verde ondulante do centro-oeste e, finalmente, a vastidão imponente e aterrorizante das planícies. Quando o trem gritou na estação em Cheyenne, Lillian sentiu como se tivesse se desfeito de sua pele. Seu vestido estava manchado de fuligem. Seus olhos estavam cercados de exaustão. Ela pisou na plataforma de madeira, o vento chicoteando seu cabelo em seu rosto. Era final de outubro,
e o ar ali tinha dentes. Lillian Hart. A voz era profunda, rouca, como pedras moendo juntas no leito de um rio. Ela se virou. O homem parado ali era aterrorizante. Ele era alto, bem acima de 1,80 m, com ombros que bloqueavam o sol da tarde. Ele usava um casaco espanador que um dia fora bege, mas agora estava manchado de óleo e lama. Seu chapéu estava puxado para baixo, sombreando olhos que eram escuros e ilegíveis. Uma barba escura e espessa cobria metade de seu rosto, desgrenhada e selvagem. Mas foram as botas que atraíram seu olhar. O couro estava descascando, as solas pareciam finas, e à esquerda estava enrolada com um pedaço de barbante para impedir que a sola batesse. Este era Jeremiah Holt. Lillian sentiu uma pedra fria cair em seu estômago. Ela esperava pobreza. A carta a havia avisado. Mas este homem parecia destituído. Ele parecia ter perdido uma luta com a terra e estava apenas esperando para morrer. "Sr. Holt?" ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Ele não sorriu. Ele não ofereceu uma mão. Ele apenas acenou com a cabeça uma vez, afiado e rápido. "Truck, eu tenho uma mala", ela disse, gesticulando para a mala batida aos seus pés. Ele a pegou como se não pesasse nada. "Vagões por aqui." Enquanto ela o seguia através do caos agitado de Cheyenne, passando por salões rugindo com música de piano, pecuaristas gritando negócios e mulheres em vestidos de seda rindo em varandas. Lillian sentiu uma distinta sensação de encolhimento. Todos pareciam ter um propósito, um lugar. Jeremiah a levou além das carruagens bonitas, além dos robustos vagões de carga até a beirada do terreno. Lá estava um carroção de tábuas que parecia ter sobrevivido a uma guerra. A madeira estava cinzenta e lascada. O cavalo atrelado a ele era um rançoso massivo e cicatrizado que parecia mais malvado que seu dono. Jeremiah jogou sua mala na parte de trás. Ele subiu na madeira, gemendo sob seu peso, e olhou para ela. "Você vem?" Lillian olhou para a cidade atrás dela. Ela poderia tentar encontrar trabalho ali. Ela poderia ser uma empregada, uma lavadeira. Mas o alcance de Crowley era longo, e ela não tinha dinheiro para um quarto. Ela cerrou os dentes, levantou suas saias, e Bubate subiu no banco de madeira dura ao lado dele. "Vamos!" ela sussurrou. Jeremiah deu um estalo nas rédeas. Eles não falaram pelas primeiras 4 horas. A paisagem de Wyoming era bonita de uma maneira que doía. Era vasta, vazia e indiferente. Eles cavalgaram até que o sol começou a mergulhar abaixo do horizonte, pintando o céu em tons violentos de roxo arroxeado e laranja-sangue. O silêncio entre eles era pesado. Lillian tentou estudá-lo com o canto do olho. Suas mãos eram ásperas, os nós dos dedos cicatrizados. Ele dirigia com uma competência fácil, mas sua postura era rígida, alerta. Ele escaneava o horizonte constantemente, seus olhos disparando para os cumes e os vales. É muito mais longe?" Lillian finalmente perguntou, sua garganta seca. "Mais 1 hora", Jeremiah disse. Sua voz era surpreendentemente articulada, faltando o sotaque pesado da fronteira que ela havia ouvido na plataforma em Cheyenne. Era um sotaque plano e neutro. "Você escreveu que oferece um teto", Lillian disse, tentando iniciar uma conversa. "Você cria gado ou cultiva?" Jeremiah soltou um som curto e seco, que poderia ter sido uma risada. "A terra em Blackwater Ridge não vai produzir colheitas, senhorita Hart. Muita rocha e eu não tenho grama suficiente para um rebanho." Lillian franziu a testa. "Então como você sobrevive?" Ele olhou para ela, então um olhar fugaz. Seus olhos eram de um azul penetrante e surpreendente sob a sombra de seu chapéu. Inteligentes, intensos e guardados. "Eu me viro", ele disse simplesmente. "Eu caço. Eu troco um pouco." O coração de Lillian afundou ainda mais. Um caçador-coletor. Ela havia casado com um invasor.
A noite havia caído completamente quando eles saíram da trilha principal para um caminho estreito e rochoso que subia pelas colinas. A temperatura caiu drasticamente. Lillian estremeceu, envolvendo seu casaco fino mais apertado. Sem uma palavra, Jeremiah estendeu a mão atrás do banco e puxou um pesado cobertor de lã. Ele o jogou em seu colo. Cheirava a fumaça de madeira e cavalo, mas era grosso e quente. Obrigada, ela murmurou. Goli não respondeu. Eles cruzaram uma elevação e a lua iluminou um pequeno vale em forma de bacia cercado por penhascos irregulares em 3 lados. No centro estava a propriedade. Lillian teve que sufocar um suspiro. Era uma casa de turfa literalmente escavada na encosta da colina, com uma parede frontal feita de toras empilhadas e terra. Parecia menos uma casa e mais uma toca de urso. Havia um pequeno celeiro encostado ao lado, inclinado precariamente. Uma única lanterna pendia de um gancho na porta, balançando ao vento. É isso, Jeremiah disse parando a carroça. Lillian ficou imóvel. Em Boston, até os cortiços mais pobres tinham paredes de tijolo. Isso era terra. Ela ia viver na terra. Jeremiah pulou e contornou a carroça para ajudá-la. Pela primeira vez, ele foi gentil. Ele a pegou pela cintura para ajudá-la a descer, e seu aperto era firme, mas respeitoso. Não é muito, ele disse, sua voz baixando. Mas é seguro. Ninguém vem aqui porque ninguém iria querer. Ela pensou amargamente. Ela caminhou até a porta. Era de carvalho pesado, estranhamente grossa para uma estrutura tão precária, e protegida com um enorme ferrolho de ferro. Jeremiah a destrancou e a conduziu para dentro. O interior era um quarto. Um fogão de ferro fundido estava no canto, irradiando um calor moribundo. Havia uma mesa de madeira tosca, 2 cadeiras e uma cama no canto mais distante coberta de peles. O chão era de terra batida, varrido limpo. Era desanimador. Eu vou cuidar do cavalo, Jeremiah disse. Tem ensopado na panela no fogão. Coma. Ele a deixou sozinha. Lillian ficou de pé no centro do quarto, lutando contra as lágrimas de pura exaustão. Esta é a minha vida agora, ela disse a si mesma. Eu sou a senhora Jeremiah Hall, senhora de um poço de lama. Ela caminhou até o fogão e levantou a tampa da panela. O cheiro de carne de veado e sálvia subiu. Realmente cheirava delicioso. Seu estômago roncou traiçoeiramente. Ela encontrou em uma tigela de estanho e uma colher e se serviu. Enquanto ela comia, seus olhos vagaram pelo quarto. Era esparso, mas enquanto ela olhava mais de perto, as coisas não se encaixavam. A mesa em que ela estava sentada era de pinho rústico, mas a cadeira era de mogno. Era velha e arranhada, mas o artesanato era inconfundível. Era uma peça de mobiliário fino, do tipo que ela tinha visto nas salas ricas de Beacon Hill. Ela olhou para a prateleira acima da cama. Havia livros, não apenas uma Bíblia, mas volumes encadernados em couro. Ela se levantou e caminhou, passando os dedos pelas lombadas. A riqueza das nações de Adam Smith, princípios de geologia de Lyell, meditações de Marcus Aurelius. Ela pegou uma cópia dos sonetos de Shakespeare. Ele se abriu em uma página marcada. Nas margens, alguém havia escrito anotações com uma caligrafia nítida e angular. A tinta era de alta qualidade, não a barata que desbotava. Você gosta de ler? Lillian pulou, quase derrubando o livro. Jeremiah estava parado na porta. Ele havia tirado seu chapéu e espanador. Sem as sombras, ele era mais jovem do que ela pensava, talvez 32. Ele era impressionantemente bonito de uma forma robusta e perigosa, embora seu rosto estivesse cansado. Eu sim, Lillian gaguejou. Eu não esperava encontrar uma biblioteca aqui. Jeremiah caminhou até o fogão e serviu-se de café de uma panela de estanho. Livros são fáceis de carregar. Eles não comem muito. Ele se encostou na parede, bebendo o café, observando-a. Você está desapontada. Não foi uma pergunta. Lillian endireitou a coluna. Estou surpresa, Sr. Holt. Você vive simplesmente,
mas lê filosofia e senta em uma cadeira de mogno. Os olhos de Jeremiah se estreitaram ligeiramente. Detritos de uma vida passada. Não leia demais nisso. E a fechadura na porta. Lillian desafiou seu medo, cedendo à frustração. É um ferrolho de fortaleza em uma cabana de barro. De quem você tem medo, Jeremiah? Ou devo perguntar quem tem medo de você? Jeremiah pousou a xícara. O metal tilintou alto no silêncio. Ele caminhou em direção a ela, parando a poucos metros de distância. O ar no quarto pareceu se comprimir. Há lobos nestas colinas, Lillian, ele disse suavemente. E coisas piores que lobos. Você queria a proteção de suas dívidas em Boston. Eu estou lhe dando, mas o preço é que você não faça perguntas sobre o passado. Temos um acordo? Lillian olhou para ele. Limpa a garganta. Ela viu o perigo nele. Sim, mas ela também viu algo mais. Uma tristeza cansada. E sob a sujeira em sua camisa, ela notou algo que havia perdido antes. Ele estava usando um anel em uma corrente em seu pescoço, enfiado sob sua camisa. O ouro brilhou na luz da lanterna. Era ouro pesado, grosso. Um acordo, ela sussurrou. Bom, ele disse, pegue a cama. Eu vou dormir no celeiro esta noite. Você não precisa. Eu preciso, ele disse firmemente. Eu não a trouxe aqui para desonrá-la. Nós nos casaremos corretamente quando o pregador do circuito vier na próxima semana. Até então, você pega a cama. Ele se virou para sair, pegando seu rifle perto da porta. Jeremiah. Ele parou com a mão na trava. Quem é o Sr. Sterling? Ela perguntou. Jeremiah congelou. Seus nós dos dedos ficaram brancos na coronha do rifle. Ele se virou lentamente. Onde você ouviu esse nome? Eu vi, ela disse apontando para o livro de Shakespeare. Na capa interna, propriedade de C. Sterling. O rosto de Jeremiah ficou frio, uma máscara de pedra. O Sr. Sterling é o homem que possui este território, Jeremiah disse, sua voz baixando para um rosnado. Ele é o homem que pensa que é um Gore. E se ele descobrir que você está aqui, Deus nos ajude a ambos. Ele bateu a porta lá atrás dele. Lillian ficou em silêncio, o vento uivando lá fora. Ela olhou para o livro, então para o pesado ferrolho na porta. Ela não era apenas a esposa de um pobre fazendeiro. Ela era um peão em um jogo que não entendia. E enquanto ela se deitava nas peles, ouvindo o vento, ela percebeu que Jeremiah Hall não estava se escondendo da pobreza. Ele estava de tocaia. Mas para quê? A primeira luz do amanhecer não acordou Lillian gentilmente. Ela assaltou a casa de turfa. O sol cruzou o cume oriental e disparou feixes de luz pelas frestas da porta de madeira, iluminando os motes de poeira dançando no ar frio. Lillian acordou com um sobressalto, seu corpo rígido do colchão desconhecido. Por um momento ela pensou que estava de volta a Boston, e o peso pesado em seu peito era apenas o pavor usual da dívida. Então ela sentiu o cheiro da terra, o cheiro rico e seco de terra batida, e lembrou-se onde estava. Ela se sentou. O quarto estava vazio. O pesado ferrolho de ferro na porta estava destrancado. Jeremiah havia partido. Lillian se levantou, envolvendo o cobertor de lã em seus ombros como um xale. O fogo no fogão havia se reduzido a brasas. Ela adicionou alguns gravetos da pilha, observando as chamas lamberem a madeira antes de se virar para inspecionar seu novo domínio à luz do dia. Estava mais limpo do que parecia na noite anterior, mas inegavelmente pobre. O chão era de terra batida. As paredes eram forradas com jornais velhos, para evitar que a terra desmoronasse, um truque comum para os colonos, ela sabia. Mas ler as manchetes de 1872 apenas aumentava a sensação de estar presa no passado. Ela encontrou uma nota na mesa pesada por uma pesada bússola de bronze. Foi verificar o perímetro. Não saia da bacia do vale. A água está no barril lá fora. Jay. Verificar o perímetro, Lillian sussurrou, como um soldado.
Ela se vestiu rapidamente em seu vestido mais simples, um chita cinza que já vira dias melhores, e saiu. O ar da manhã era fresco e cheirava a sálvia e pinho. A vista, ela teve que admitir, era espetacular. O vale era uma bacia dourada de grama alta, protegida em todos os lados por penhascos de granito que se erguiam como dentes irregulares. Mas seus olhos foram atraídos para o celeiro. Ele ficava a cerca de 50 metros da casa, inclinado precariamente para a esquerda. O telhado estava remendado com estanho enferrujado e turfa. Parecia que um vento forte o derrubaria. Se Jeremiah era um fazendeiro, suas ferramentas estariam lá dentro. Se ele era um caçador, suas peles estariam curando lá. Ela precisava saber que tipo de vida havia assinado. Ela precisava saber se eles iriam morrer de fome no inverno. Ela atravessou o quintal, suas botas rangendo na grama coberta de geada. A porta do celeiro estava pendurada em uma dobradiça, presa apenas por um laço de corda. "Olá!" ela chamou suavemente. "Sr. Holt." "Silêncio!" Ela puxou a corda e se espremeu pela fresta. O interior do celeiro estava escuro, iluminado apenas pelos feixes de luz que passavam pelas frestas no revestimento podre. À primeira vista, era exatamente o que ela esperava, uma pilha de lixo. Havia um arado enferrujado, arreios quebrados e um monte de feno mofado no canto. Mas Lillian era uma costureira. Sua vida inteira foi construída em notar detalhes. Um ponto perdido, um botão descombinado, uma bainha que não estava totalmente reta. E algo sobre este celeiro não estava reto. As dimensões estavam erradas. O lado de fora do celeiro parecia ter cerca de 9 metros de profundidade. Mas a parede dos fundos, uma parede de fardos de feno empilhados, tinha apenas 6 metros de profundidade. 3 metros estavam faltando. A curiosidade disputava com o medo. "Não faça perguntas sobre o passado", ele havia dito. Mas isso não era o passado. Isso era seu presente. Ela caminhou em direção à parede dos fundos. Os fardos de feno estavam empilhados ordenadamente, muito ordenadamente. Ela puxou um. Era pesado, mas se moveu. Atrás dele não havia uma parede de madeira, mas uma lona escura manchada de óleo. O coração de Lillian batia contra suas costelas. Ela olhou por cima do ombro para a porta aberta. O quintal estava vazio. Ela puxou a lona para o lado. Havia uma porta. Não era uma porta de celeiro. Era uma porta de aço reforçado e pesado, do tipo que ela havia visto nos cofres dos bancos em Boston. Estava pintada de preto para se misturar às sombras, mas a pesada roda de ferro no centro a entregava. "O que em nome de Deus?" Ela respirou. Ela estendeu a mão e tentou a roda. Estava bem trancada. Ela recuou, sua mente em disparada. Uma porta de cofre de banco em um celeiro em ruínas no meio do território de Wyoming. Por quê? O que ele estava guardando ali? Ouro. Dinheiro roubado. Jeremiah Hall era um ladrão de banco se escondendo? Isso explicaria a solidão. Explicaria a paranoia. Ela olhou para o chão perto da porta. O chão de terra ali era diferente. Não era terra batida. Era madeira coberta com uma fina camada de poeira para disfarçá-la. Ela afastou a terra com o pé. Era uma porta alçapão. Esta não estava trancada. Tinha um simples anel de ferro. Lillian agarrou o anel com as 2 mãos e puxou. A porta alçapão era pesada, contrapesada, e abriu-se com um silvo suave e bem lubrificado de hidráulicos que soava totalmente fora de lugar naquele cenário primitivo. Abaixo, uma escada descia para a escuridão, mas não uma escuridão total. Um brilho químico fraco emanava de baixo. Lillian respirou fundo, recolheu suas saias e desceu. O ar mudou. Tornou-se fresco e seco, cheirando a papel, óleo e ozônio. Ela chegou ao fundo e se virou. Ela ofegou. Ela não estava em um porão. Ela estava em um escritório, um centro de comando. O quarto estava escavado profundamente na terra, as paredes reforçadas com tijolo e madeira.
Várias lamparinas de querosene ardiam baixas nas paredes, fornecendo uma luz âmbar constante. No centro do quarto havia uma enorme mesa de desenho coberta de mapas, não esboços grosseiros, mas levantamentos topográficos profissionais de todo o território. Estavam fixados, cobertos por complexos cálculos matemáticos. Nas paredes havia prateleiras forradas não com comida, mas com amostras geológicas, rochas rotuladas com etiquetas brancas, quartzo, pirita, hematita. E no canto, sentado em uma mesa robusta, estava uma máquina de telégrafo. Um fio corria dela pela parede e desaparecia no teto. Lillian caminhou até a mesa de desenho. Ela passou a mão sobre o maior mapa. Era um mapa de Blackwater Ridge e do condado circundante. O mapa era codificado por cores. A maior parte da terra estava marcada em vermelho, rotulada Sea Sterling. Mas uma fina veia azul corria pelo centro do mapa, cortando o Império Vermelho de Sterling. Começava bem aqui na propriedade de Jeremiah e serpenteava pelo vale. A legenda na parte inferior dizia: Aquífero Blackwater, ponto de acesso primário. Abaixo, carimbado em tinta vermelha, titular da escritura Jeremiah Holt. Lillian olhou para ele. Ela entendia o suficiente sobre o oeste para saber que água era mais valiosa que ouro. Se Jeremiah possuía a fonte de água, ele não era pobre. Ele tinha a garganta de todo o vale em sua mão. Ela se moveu para a mesa. Havia livros caixa. Ela abriu um. Não era uma lista de dívidas, era uma lista de ofertas. 12 de maio de 1874. Sterling oferece $5.000. Recusado. 4 de agosto de 1874. Sterling oferece 10.000. Recusado. Setembro de 1874. Celeiro queimado. Tiro de aviso. 15 de outubro de 1874. Oferece 50.000. Recusado. 50.000. Lillian quase se vendeu por 2.000. Jeremiah havia recusado uma fortuna que poderia construir um palácio. Eu disse para você não fazer perguntas. A voz veio do topo da escada. Lillian se virou, agarrando o livro-caixa ao peito. Jeremiah estava no topo da escotilha, sua silhueta bloqueando a luz. Ele segurava seu rifle frouxamente em uma mão. Ele não parecia zangado. Ele parecia resignado. Ele desceu a escada lentamente, suas botas batendo suavemente no chão de madeira. Ele passou por ela, pegou o livro-caixa de suas mãos e o fechou gentilmente. Você não é um fazendeiro, Lillian sussurrou. Você é um milionário. Jeremiah soltou uma risada amarga. Eu sou um homem com um pedaço de papel que diz que sou rico e uma arma apontada para minha cabeça que diz que estou morto se eu tentar sacá-lo. Ele caminhou até o mapa. Eu era um agrimensor para a Union Pacific. Eu encontrei o aquífero 5 anos atrás. Eu comprei a escritura antes que Sterling soubesse que estava aqui. Ele comprou todas as terras ao meu redor, pensando que poderia me espremer, pensando que a água estava em sua terra, quando ele descobriu que a fonte estava aqui. Bem, ele olhou para ela, seus olhos azuis intensos. Sterling controla a cidade. Ele controla a lei. Se eu vender para ele, ele represa a água e cobra dos fazendeiros do vale 10 vezes o que vale. Ele os mata de fome e toma suas terras. Eu sou a única coisa que o impede de transformar este território em seu próprio reino privado. Então você vive como um porpa, Lillian disse, a compreensão a dominando. Para se esconder, para sobreviver, Jeremiah corrigiu. Se eu ostentar dinheiro, coloco um alvo nas minhas costas. Se eu for embora, ele pega em terra. Então eu fico. Eu sento nesta rocha e mantenho a linha. Ele se aproximou dela. Eu precisava de uma esposa, Lillian, porque sob a lei de Homestead, um homem casado pode reivindicar o dobro da área se ele registrar uma extensão. Isso garante o cume-sul. Isso torna mais difícil para ele roubá-la legalmente. Lillian sentiu um calafrio. Eu sou uma manobra legal. A expressão de Jeremiah suavizou.
Ele estendeu sua mão áspera, pairando perto do rosto dela antes de cair ao lado. Você é uma parceira. Eu não esperava que você fosse tão inteligente ou tão corajosa. Ele suspirou. Pegue seu casaco. Precisamos de suprimentos. E se vamos sobreviver a isso, você precisa ver o inimigo. Nós vamos para a cidade. Sim, Jeremiah disse, seus olhos endurecendo, para a toca do leão. A viagem para a cidade levou 2 horas. O silêncio na carroça era diferente agora. Não era o silêncio constrangedor de estranhos. Era o silêncio pesado e carregado de conspiradores. Jeremiah a fez mudar. Ele a fez usar seu vestido mais velho, e ele esfregou um pouco de poeira na bainha. Temos que parecer derrotados, ele disse a ela. Sterling se alimenta da fraqueza. Se ele pensa que somos orgulhosos, ele ataca. Se ele pensa que somos desesperados, ele espera que quebremos. Enquanto eles cruzavam a última colina, a cidade de Blackwater Ridge se estendia abaixo deles. Era surpreendentemente grande para o território. Havia 2 ruas principais formando uma cruz. A oeste havia barracos, tendas e edifícios de madeira rústica, os mineiros e os trabalhadores transitórios. A leste, os edifícios eram de tijolo e pintados de branco. E dominando o centro da cidade, sentado em uma fundação elevada como um trono, estava o Sterling Hotel. Tinha 3 andares com uma varanda envolvente e janelas de vidro que devem ter custado uma fortuna para serem transportadas do leste. Fique perto de mim, Jeremiah murmurou enquanto guiava os cavalos para a rua principal. Não fale a menos que falem com você, e o que quer que você faça, não olhe Caleb Sterling nos olhos. A cidade estava movimentada, homens a cavalo, mulheres com cestas de compras, carroças carregadas de madeira. Mas enquanto a carroça batida de Jeremiah passava, o barulho pareceu diminuir. Cabeças se viraram, pessoas sussurraram. Lillian sentiu os olhos neles. Eles não estavam olhando com curiosidade. Eles estavam olhando com pena e medo. Jeremiah parou a carroça no poste de amarração em frente à loja de Higgins. Ele pulou e a ajudou a descer. Cabeça baixa, ele limpa a garganta. A lembrou. Eles entraram na loja. Cheirava a grãos de café, couro e serragem. A lojista, uma mulher robusta chamada Sra. Higgins, estava atrás do balcão. Ela enrijeceu quando viu Jeremiah. Sr. Holt, ela disse, sua voz fria. Não esperávamos vê-lo até o próximo mês. Ficou com pouca farinha, Jeremiah disse, sua voz assumindo aquele sotaque áspero e sem instrução que ele havia usado na estação de trem. Ele encolheu os ombros, fazendo-se parecer menor. E eu trouxe a esposa. A senhora Higgins olhou para Lillian, seus olhos percorrendo o vestido empoeirado de Lillian. Então eu ouvi. Por correspondência, foi? Lillian queria responder rudemente, mas se lembrou do aviso de Jeremiah. Ela olhou para o chão. Sim, senhora. Bem, a senhora Higgins cheirou. Suponho que você precisará do básico, mas seu crédito está baixo, Sr. Holt. Muito baixo. Eu tenho dinheiro, Jeremiah murmurou, batendo no bolso enquanto eles se moviam pelos corredores, escolhendo sacos de farinha, feijão e café. Lillian sentiu uma raiva borbulhante. Ela sabia que Jeremiah poderia comprar toda aquela loja 5 vezes com o ouro que ela vira a amostras no bunker, mas ele tinha que implorar por feijão. O sino acima da porta tocou. A temperatura na sala pareceu cair. O zumbido baixo da conversa parou instantaneamente. Lillian se virou lentamente. Um homem estava na porta. Ele estava ladeado por outros 2 homens, grandes pistoleiros com coldes baixos, mas o homem no centro atraiu toda a atenção. Ele estava na casa dos 50 anos, vestindo um terno cinza impecável, perfeitamente ajustado. Ele segurava uma bengala com ponta de prata, embora andasse sem mancar. Seu cabelo era prateado e penteado para trás, e seu rosto era bonito, suave e totalmente predatório. Este era Caleb Sterling. Ele inspecionou a sala como um rei inspecionando sua corte. Seus olhos pousaram em Jeremiah. Um sorriso lento e aterrorizante se espalhou por seu rosto.
Bem, bem, Sterling disse. Sua voz era suave como seda oleada. Se não é o eremita das colinas, ele caminhou em direção a eles. O som de sua bengala batendo nas tábuas do chão era o único som na sala. Jeremiah não se virou completamente. Ele manteve a cabeça baixa. Senhor Sterling, eu ouvi que você arranjou uma noiva, Jeremiah. Sterling disse, parando a poucos metros de distância. Ele olhou para Lillian. Seu olhar parecia um toque físico, pegajoso e invasivo. Uma moça da cidade, pelo que parece. Boston. Lillian permaneceu em silêncio. Ela tem espírito, Sterling meditou. Ou ela é muda. Qual deles é? Ela é tímida, Jeremiah disse rapidamente, dando um passo ligeiramente à frente de Lillian. Estamos apenas pegando suprimentos, Sr. Sterling. Não queremos problemas. Sterling riu. Foi um som frio e latido. Problemas. Jeremiah, você é o problema. Você é uma mancha no progresso deste vale. Você é um carrapato nas costas de um puro sangue. Ele se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Jeremiah. Minha oferta ainda está de pé. 50 mil. Isso é muito dinheiro para um homem que usa botas presas com barbante. Você poderia levar sua linda esposinha para São Francisco, comprar-lhe um vestido de seda em vez disso. Ele gesticulou vagamente para as roupas empoeiradas de Lillian. As mãos de Jeremiah estavam cerradas ao lado do corpo. Lillian viu os tendões tensos. Ele queria matar aquele homem. Ela podia sentir a violência irradiando dele. Mas Jeremiah forçou as mãos a se abrirem. Eu gosto da minha terra, Sr. Sterling. É meu lar. É uma cova, Sterling sibilou. E mais cedo ou mais tarde você vai cair nela. Sterling voltou sua atenção para Lillian. Ele estendeu a mão e, antes que Jeremiah pudesse impedi-lo, levantou o queixo de Lillian com a ponta do seu dedo enluvado. Você é uma coisa bonita, Sterling disse suavemente. Quando você se cansar de morrer de fome lá na terra, venha me ver no hotel. Eu tenho uma suíte com banheira e água quente. Jeremiah se moveu. Foi uma mudança sutil, uma tensão em seus ombros. Mas os dois pistoleiros atrás de Sterling instantaneamente abaixaram as mãos para suas pistolas. Lillian viu. Ela sabia que se Jeremiah lutasse, ele morreria. Bem ali no corredor de farinha. Ela afastou o queixo do dedo de Sterling. Prefiro a terra, ela disse. Sua voz era clara, nítida e inegavelmente bostoniana. É mais limpa. A loja ficou em um silêncio mortal. A senhora Higgins ofegou atrás do balcão. Sterling olhou para ela. Por um segundo, seus olhos brilharam com raiva genuína. Então ele riu. Mais limpa, ele repetiu. Veremos como você se sentirá limpa quando a neve chegar, minha querida. Veremos. Ele inclinou o chapéu zombeteiramente para Jeremiah. Tic-tac, Jeremiah. A ferrovia está chegando na primavera. Eu quero a escritura dos direitos de água antes que o primeiro trilho seja colocado. Ou eu a pegarei de suas mãos frias e mortas. Ele girou nos calcanhares e saiu, seus capangas o seguindo. Lillian soltou um fôlego que não sabia que estava prendendo. Seus joelhos ficaram fracos. Jeremiah agarrou o braço dela. Seu aperto era forte. Pague, ele disse ao balcão. Agora. Ele jogou uma moeda no balcão. Não eram algumas moedas de cobre. Era uma pesada águia de ouro, uma peça de 20 dólares. A senhora Higgins olhou para a moeda de ouro, então para o casaco esfarrapado de Jeremiah. Seus olhos se estreitaram. Fique com o troco, Jeremiah rosnou. Ele pegou o saco de farinha e apressou Lillian para fora da porta, movendo-se rapidamente. Você não deveria ter falado. Jeremiah sibilou enquanto jogava os suprimentos na carroça. Ele me tocou, Lillian disse, sua voz tremendo. Eu não ia deixar ele me tratar como her. Ele estava me provocando, Lillian. Jeremiah subiu no banco e a puxou. Ele queria que eu sacasse. Se eu saco, os homens dele me atiram em legítima defesa e ele pega a terra legalmente na manhã seguinte. É assim que ele trabalha. Ele estalou as rédeas e a carroça arrancou para frente, fugindo da cidade. Ele é um monstro, Lillian disse. Ele é um empresário.
Jeremiah disse sombriamente. E ele está perdendo a paciência. A ferrovia chegando. Isso muda tudo. Esse é o prazo dele. Jeremiah olhou para ela, seu rosto pálido. E agora ele sabe sobre você. Ele sabe que você não é apenas uma garota da fazenda. Ele sabe que você tem fogo. Isso faz de você um alvo. O que nós fazemos? Lillian perguntou. Jeremiah olhou para o horizonte onde nuvens de tempestade estavam se acumulando sobre as montanhas. Nós paramos de nos esconder, ele disse. Se ele quer uma guerra, nós damos a ele uma, mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de aliados. Quem? Lillian perguntou. Todos naquela cidade estão aterrorizados com ele. Nem todos, Jeremiah disse. Tem um homem, um velho amigo. Ele administra a linha de frete de Laram. Um homem chamado Silas. Não Silas. Ele se corrigiu. Um homem chamado Dutch Van Doren. Ele odeia Sterling quase tanto quanto eu. E se ele não ajudar? Jeremiah estendeu a mão debaixo do assento e puxou um objeto pesado embrulhado em lona. Ele o desenrolou para revelar um rifle Winchester de ação de alavanca brilhante. Ele o entregou a ela. Então é melhor você aprender a usar isso. A primeira neve da estação não desceu suavemente sobre Blackwater Ridge. Ela chegou com a violência de uma briga. O vento uivou pelos canyons, arrancando as últimas folhas de outono dos choupos e cobrindo o chão do vale com uma camada de branco ofuscante. Dentro da casa de Turfa, a atmosfera era sombria. Por 3 dias, Jeremiah havia treinado Lillian. Não era o namoro de um casal recém-casado. Era o campo de treinamento de um soldado. Novamente, Jeremiah comandou, parado no vento mordaz atrás da casa. Lillian levantou o Winchester. Seu ombro estava machucado, um roxo profundo do coice, doendo a cada batida do coração. Seus dedos estavam dormentes dentro de suas luvas. Mas ela não reclamou. Ela mirou na lata vazia empoleirada em um poste de cerca a 50 metros de distância. Inspire, expire, aperte. Crack! A lata girou no ar com um buraco irregular no centro. Bom, Jeremiah grunhiu. Ele não ofereceu elogios, apenas afirmação. Agora recarregue. Faça isso enquanto caminha para trás, olhos para cima. Lillian tropeçou com a alavanca, suas mãos tremendo. Você realmente acha que ele virá tão cedo neste tempo? Jeremiah escaneou a linha do cume, seus olhos semicerrados contra o brilho da neve. Sterling é arrogante, mas não é estúpido. Ele sabe que a neve nos prende. Ele sabe que ninguém pode subir aquela trilha antiga da cidade facilmente. Se ele for fazer um movimento, ele o fará antes que os montes de neve fiquem muito profundos para os cavalos. Ele vai querer fazer parecer um acidente, um incêndio no inverno. Trágico. Ele pegou o rifle dela, seus dedos roçando os dela. Por um momento, a tensão se desfez. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, vendo a exaustão em seus olhos e a determinação em sua mandíbula. Me desculpe, ele disse suavemente. Esta não é a vida que você foi prometida. Lillian esfregou o ombro dolorido. A carta dizia, trabalho duro e sem luxos. Você não mentiu, Jeremiah. Você apenas omitiu a guerra. Eu tenho dinheiro, Jeremiah disse de repente. No bunker, há um cofre atrás do mapa. Há ouro suficiente lá para levá-la a Paris. Se isso der errado, você pega o túnel. Ele sai a 1/4 de milha rio abaixo. Você pega o ouro, pega o cavalo e não olha para trás. Lillian enrijeceu. Eu fugi de uma dívida em Boston. Jeremiah, eu não vou fugir de novo. Jeremiah parecia querer discutir, mas o som de um galho quebrando os congelou. Não era um cervo, era muito pesado. Para dentro, Jeremiah sussurrou. Agora eles se moveram rapidamente, fechando a pesada porta de carvalho. Jeremiah apagou a lanterna, mergulhando o quarto na penumbra, iluminado apenas pelas brasas do fogão. Ele se moveu para a veneziana da janela, espiando pela fresta. Quantos? Lillian respirou, segurando o Winchester. 5.
Jeremiah murmurou. Cavaleiros subindo o leito do riacho para mascarar o som. Ele se virou para ela. Eles não estão aqui para conversar. Vá para o alçapão, entre no bunker. Tranque-o por baixo. Não, Lilian disse. Ela acionou a alavanca de seu rifle. Eu fico. Lilian, smash. Uma garrafa voou pela pequena janela, quebrando-se contra a parede oposta. O cheiro de querosene encheu o quarto instantaneamente. Um segundo depois, um pano em chamas caiu na poça de óleo. Rush! Chamas irromperam, lambendo as paredes forradas de jornal. Fogo! Jeremiah rugiu. Ele agarrou um cobertor de lã e começou a bater nas chamas. Mas o óleo havia encharcado a terra seca e o papel. A fumaça já era densa, acre e sufocante. Saia! Halt! Uma voz gritou de fora. Não era o barítono suave de Sterling, era um grito rouco e bêbado. Saia e queime. Balas começaram a rasgar a frente de madeira da casa. Estilhaços choveram sobre eles. Não podemos ficar aqui. Jeremiah tossiu a fumaça, ardendo seus olhos. O telhado vai desabar. O bunker! Lilian gritou. Sem tempo. Se abrirmos o alçapão agora, eles o verão quando entrarem. Eles encontrarão o centro de comando. Temos que atraí-los para longe. Jeremiah pegou seu casaco e seu rifle. Eu vou sair pela frente. Vou atrair o fogo deles para as rochas. Você sai pela janela dos fundos. Corra para as ruínas do celeiro. Esconda-se no feno. Jeremiah, você será morto. Vá! Ele a empurrou para trás. Jeremiah chutou a porta da frente e mergulhou para fora, rolando na neve. Ele disparou 3 tiros rápidos. Bang, bang, bang! Derrubando um dos cavaleiros instantaneamente. Ele está fora! Peguem-no! Lilian se esgueirou pela pequena janela dos fundos, rasgando seu vestido e caindo na lama congelante atrás da casa. Ela podia ouvir os gritos, o trovão dos cascos e os estrondos ensurdecedores de tiros. Ela não correu para o celeiro. Ela correu para o canto da casa. Ela viu Jeremiah encolhido atrás do barril de água, encurralado por 3 cavaleiros que o cercavam. Um quarto homem estava desmontando, caminhando em direção à porta em chamas com uma tocha, pretendendo terminar o trabalho. Lilian levantou o Winchester. Ela se lembrou da lição. Expire. Ela mirou não no cavaleiro, mas no homem no chão com a tocha. Crack! A bala atingiu o homem na perna. Ele gritou, deixando a tocha cair na neve. Os cavaleiros giraram, confusos com o novo ângulo de fogo. Flanqueado! Ele tem que ajudar! Jeremiah usou a distração. Ele se levantou, exposto, e disparou com precisão aterrorizante. Um cavaleiro caiu. O cavalo de outro empinou, jogando-o. Os 2 homens restantes, percebendo que aquilo não era um massacre, mas uma luta, entraram em pânico. Eles esporearam seus cavalos, virando a cauda e galopando de volta pelo vale na escuridão. Lilian. A voz de Jeremiah estava rouca. Ela correu para ele. Ele estava caído contra o barril de água, segurando seu lado esquerdo. Sangue escorria por seus dedos, escuro e fumegante no ar frio. Estou aqui. Ela chorou, caindo de joelhos. Oh Deus, você foi atingido. Apenas um raspão. Ele mentiu através de dentes cerrados. Seu rosto estava cinza. Ajude-me! Ajude-me! Para o celeiro. Para o bunker. A casa estava agora totalmente engolida pelas chamas, que rugiam no céu noturno. Era um farol. Todos no vale haveriam queimando. Eles pensariam que Jeremiah Halt estava morto. Lilian jogou o braço dele sobre seu ombro. Ela era menor que ele, mas o medo lhe deu força. Ela o arrastou pelo quintal nevado, pela porta quebrada do celeiro e para o alçapão. Descê-lo pela escada foi um pesadelo. Ele escorregou na metade do caminho, gemendo de agonia, caindo pesadamente no chão do bunker. Lilian selou o alçapão acima deles, girando a roda de travamento até que ela clicou. Os sons do fogo e do vento desapareceram.
substituídos pelo silêncio zumbindo da fortaleza subterrânea. Ela correu até ele, abrindo seu casaco. A bala o havia atingido no lado, logo acima do quadril. Não era fatal, mas ele havia perdido muito sangue. O kit médico, Jeremiah sibilou, apontando para uma caixa de metal na parede. Whisky na mesa. Pela próxima hora, Lillian Hart não foi uma costureira. Ela foi uma médica de campo. Ela limpou a ferida, costurou a carne rasgada com mãos firmes, habilidades de seu trabalho de agulha, finalmente encontrando um propósito horrível e o enfaixou firmemente. Jeremiah desmaiou de dor na metade do processo. Quando ele finalmente adormeceu em um sono febril, Lillian lavou o sangue de suas mãos em uma bacia de água fria. Ela olhou ao redor do quarto. Sua casa lá em cima havia desaparecido. Eles estavam presos no subsolo. Sterling pensaria que eles estavam mortos, pelo menos por um dia ou dois. Ela caminhou até a máquina de telégrafo no canto. Jeremiah havia mencionado um nome, Dutch Van Doren. Ela não sabia o código. Ela não sabia o protocolo, mas viu um pequeno caderno ao lado da máquina rotulado cifra. Ela o abriu. Era complexo, uma série de códigos alfanuméricos, mas na última página havia uma instrução simples. Contato de emergência, Laron Freight. Lillian sentou-se. Ela nunca havia usado uma chave de telégrafo, mas sabia o ritmo do código Morse pelos jornais. Ponto traço ponto. Ela começou a teclar. Era desajeitado, lento. C-O-S-B-L-A-C-K-W-A-T-R-E-G-O-L-T-D-O-D-N. Ela esperou. Silêncio. Ela teclou de novo e de novo. Por uma hora, ela sentou na luz fraca, teclando seu apelo no vazio. Então a máquina clicou. A fita de papel começou a desenrolar. R-E-C-E-I-V-D-H-O-I-S-T-H-I-S. Lillian olhou para o papel. Ela teclou de volta. K-I-S-U-I-F-I. Uma pausa. Então a máquina tagarelou furiosamente. H-O-R-D-F-A-S-T-D-U-T-C-H-I-S-O-L-L-I-N-G. Lillian caiu para trás na cadeira. Ela olhou para Jeremiah dormindo no catre. Descanse, marido. Ela sussurrou. A cavalaria está chegando. 2 dias se passaram na escuridão subterrânea. Enquanto Jeremiah lutava contra uma febre de sua ferida de bala, Lillian se tornou a estrategista. Vasculhando os livros caixa do bunker, ela descobriu a verdade impressionante. Jeremiah não estava apenas acumulando direitos de água. Sob o pseudônimo de Jacob Holdings, ele estava comprando secretamente ações da Union Pacific há anos. Ele não estava se escondendo. Ele estava esperando. Ele tinha a alavanca para forçar a ferrovia através do vale deles, a Rota Sul, o que tornaria os investimentos em terras do norte de Caleb Sterling sem valor. Sterling não era apenas ganancioso. Ele estava alavancado até o pescoço e aterrorizado com a falência. Você o está apertando, Lillian percebeu, olhando para os mapas geológicos. Se a diretoria da ferrovia vir esses levantamentos, eles votarão por sua rota. Sterling estará arruinado. Esse é o plano, Jeremiah sussurrou de sua cama. Mas ele está desesperado. Ele queimará tudo para encontrar esses mapas. De repente, 3 batidas rítmicas. Elas ecoaram na escotilha. Não era Sterling, era a cavalaria. Dutch Van Doren desceu a escada, seguido por 2 homens carregando uma caixa contendo uma metralhadora Gatling montada em carruagem. Sterling pensa que você está morto. Dutch grunhiu, apertando a mão de Jeremiah. A cidade já está celebrando. Deixe-os, Lillian disse, sua voz ainda rouca. Precisamos levar esses mapas de levantamento originais para o cabeçalho da ferrovia antes que o trem de suprimentos parta esta noite. É a única maneira de acabar com isso legalmente. As estradas são vigiadas, Dutch avisou. Nunca passaremos uma carroça. Então pegamos o rio, Lillian rebateu. As corredeiras são perigosas, mas estão abertas.
É o único caminho que ele não vai guardar. Jeremiah tentou se levantar, fazendo uma careta enquanto sua ferida se rasgava. Eu vou. Você não consegue andar, muito menos remar, Lillian disse firmemente. Ela embrulhou os mapas em couro oleado e prendeu o tubo em suas costas. Eu levarei a Shalana. Eu levarei a prova ao condutor. Dutch, você vem comigo. Jeremiah, você consegue segurar o bunker? Jeremiah olhou para a metralhadora Gatling, então para sua esposa, não mais uma costureira aterrorizada, mas uma comandante. Eu consigo segurar a linha, ele disse. Vá. Eles arrastaram a Shalana de toras para as águas congelantes e agitadas do rio Blackwater. Enquanto Lillian e Dutch se afastavam para a corrente violenta, o primeiro rugido da metralhadora Gatling ecoou do cume atrás deles. Limpa a garganta. Jeremiah estava atraindo o fogo inimigo. Agora Lillian tinha que sobreviver à água para dar o golpe fatal ao Império de Stirling. A descida pelo rio foi um borrão de gelo e terror. Dutch dirigiu a Shalana pelas corredeiras esmagadoras, atracando-a exatamente quando o Union Pacific número 119 começou a se afastar. Lillian não hesitou. Molhada e congelando, ela se esgueirou para a locomotiva em movimento, enfiando o tubo de couro oleado nas mãos do condutor atordoado. Leve estes para a diretoria em Cheyenne esta noite, ela gritou, por cima do apito de vapor. Isso economiza milhões à companhia. O trem seguiu para leste, carregando a prova que destruiria Stirling. De volta ao cume, Jeremiah estava com sua última bala. Os homens de Stirling cercavam o bunker. Assim que Stirling ordenou o assalto final, o chão tremeu, não com dinamite, mas com cascos. Lillian retornou, liderando um esquadrão de xerifes federais. Acabou, Caleb! Lillian anunciou, escorregando de seu cavalo. A diretoria votou há 1 hora. Eles escolheram a Rota Sul. Sua terra não vale nada e o banco exigiu seus empréstimos. Stirling, percebendo que seu império havia evaporado, levantou sua bengala arma em uma limpa garganta, raiva desesperada. Um tiro de xerife a quebrou de sua mão. Enquanto ele era arrastado acorrentado, gritando para um reino que não mais possuía, Jeremiah cambaleou do bunker, ensanguentado, mas vivo. Lillian o segurou. E ali, em meio às cinzas da guerra que haviam vencido, Jeremiah finalmente colocou o pesado anel de ouro em seu dedo. 3 anos depois, a cabana de turfo havia desaparecido, substituída por uma mansão de madeira branca com vista para uma cidade ferroviária em crescimento. Limpa a garganta. Lillian Hart veio para o oeste esperando pobreza, mas encontrou um parceiro de fortuna e uma luta que valeu a pena vencer. Ela não apenas havia casado com um fazendeiro, ela havia construído um império. Lillian Hart provou que no Velho Oeste, a arma mais perigosa não era um revólver. Era uma mulher com um plano. Ela salvou seu marido, arruinou um tirano e garantiu um legado que duraria para sempre. Se você amou esta história de justiça e romance na fronteira, por favor, curta e inscreva-se. Você esperava que Lillian salvasse o dia? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir.